Parece que tudo está afundando na minha vida. É o tema de hoje do nosso devocional, Resposta de Deus para a sua vida. Fica conosco, assista até o fim e seja mais abençoado. Aqui, Pastor Carlos Monteiro, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. A Bíblia Sagrada fala em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 24, de um homem chamado Pedro, que por um momento, diz a Bíblia, que ele começou a olhar a tempestade, o vento, e ele começou a afundar, e quase ele pereceu. Mas por quê? Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, e mandou os discípulos, os 12, entrar no barco e atravessar para o outro lado do rio do lago, do mar da Galileia. E Jesus foi no monte orar, e passou a noite orando. Quase amanhecendo, diz a Bíblia que Jesus vem, desce do monte e vai até o barco andando sobre as águas. Quando os discípulos viram, naturalmente começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Então, alguém detectou, Jesus disse: sou eu, não tenho medo. Então Pedro, que era um discípulo muito ousado, falou: se é o Senhor, se o Senhor é o meu mestre, ordena que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus era Senhor e disse: venham. Só que a Bíblia diz que quando Pedro foi até Jesus, na hora que ele estava chegando perto, próximo, talvez assim é a nossa vida. Nós estamos chegando próximo, perto da nossa vitória, na linha de chegada. Aí diz a Bíblia que Pedro, Mateus capítulo 14, versículo 29 e 30, diz que Pedro começou a olhar à sua volta e observou e percebeu que o vento era forte demais. Quando Jesus veio, o vento já estava forte. Quando Jesus deu a palavra, o vento estava forte. Na hora que ele saiu do barco, o vento estava forte. Mas somente na hora que Pedro parou para observar, ele parou para raciocinar, ele parou para equalizar, ele observou que o vento estava forte. Assim é a nossa vida. Então ele começou a afundar. Olha a palavra, então. Antes ele não tinha afundado. Na palavra ele não afundou. Antes ele não afundou. Na hora que ele saiu do barco, ele não afundou. Ele afundou quando ele estava chegando até Jesus. Assim é a nossa vida. Talvez você se encontre afundando o casamento, a família, a fé, a saúde, a tua vida com Deus, os teus sonhos afundando, porque está muito próximo de se tornar realidade. Jesus, ele vai lá e vê Pedro afundando e não faz nada. Pedro tem que clamar e ele pede: Senhor, me ajude. Jesus pega ele pela mão e vai lá e fala: Pedro, homem de pouca fé. Mas Pedro, ele é de pouca fé por quê? Porque ele observou o vento. Meus amados, você que está do outro lado nos acompanhando, o vento está soprando no mundo, o vento está soprando por toda parte. Não espere que tudo vai fluir se você tem um grande sonho, se você quer ter uma família abençoada, se você quer ter uma vida com Deus. Sempre vai vir vento contrário, porque o diabo, o nosso inimigo, ele é invisível, mas ele não quer que você chegue do outro lado. Em algum momento, se você parar para analisar, para observar o vento, você vai afundar. A luta é maior do que você pode suportar, então você não pode observar o vento. Pedro estava indo. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não afundou. Diz a Bíblia que na hora que ele observou o vento, aí ele começou a afundar. Não tira os olhos de Jesus, não tira os olhos do foco, não tira os olhos do alvo, não tira os olhos do sonho realizado. Se você olhar para o percurso, se você que quer fazer uma faculdade, só ficar olhando: eu vou ter que estudar, passar a noite em claro, vou ter que investir, não vai sobrar, não vou ter tempo, você vai afundar, você não vai chegar até o fim. Naquele momento que ele afundou, Jesus falou: homem de pouca fé, por que que você duvidou? Por que que você foi observar? Por que você foi tirar os teus olhos de mim e olhar ao redor? Talvez você está afundando. Ainda dá tempo de você voltar para o barco, andando sobre as águas. Diz que Jesus pegou ele pelas mãos, deu uma dura nele e falou: homem de pouca fé, por que que você duvidou? Meu amado, não duvide. Deus está fazendo uma obra na tua vida, na tua história. Continue caminhando e olhando para Jesus. Se você for olhar para o homem, para o mundo, para a religião, você vai se perder. Subiram no barco, veio paz e chegaram do outro lado. Você vai chegar do outro lado, porque há um Deus que tem um propósito na tua vida. Mas cuidado, não olhe para homens, não olhe para as tempestades, não olhe para o que está acontecendo no mundo. Olhe para Jesus. Que Deus te guarde, Deus te abençoe e não desista. Siga-nos, compartilhe esse vídeo, mande no grupo WhatsApp da tua família, da onde você trabalha, nos siga nas redes sociais. E se você quiser contar um testemunho ou fazer um pedido de oração, aqui no rodapé está aí o nosso telefone e também os horários do nosso culto. Venha fazer uma visita na Igreja Quadrangular Itaguaí. Estamos de braços abertos esperando você e a sua família. Compartilhe.